Vai lá, João capítulo 11, Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 11, versículo 39. Diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Não te disse, você já não ouviu isso? Jesus não estava falando agora, ele já tinha falado isso para ela. Ele disse: eu já não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Meu Deus, que fé é essa? Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu sou muito assim, conciso, sucinto assim. Eu consigo, é uma graça de Deus, não é coisa minha. Eu sei que é só Deus pode fazer isso com alguém. Eu consigo pegar uma mensagem de 2 horas e traduzir ela numa frase. E às vezes a gente pensa, tem irmãos que até acham que é frase de efeito. Não é. É minimizar. Você pega isso e minimiza numa frase. Então, se eu fosse minimizar toda essa mensagem que vou falar para os irmãos nessa noite, numa frase, num versículo, você vai ver que Jesus chega em Betânia. Nós já tivemos o privilégio de ir em Betânia, nesse lugar. E Jesus chega, tem uma multidão ali lá, tem uma multidão de gente, tem gente chorando, gente condenando Jesus por não ter estado ali durante o tempo que Lázaro ficou doente. Jesus atrasou de propósito, ele atrasa de propósito para criar expectativa. Tem coisa que Deus não faz na hora para gerar expectativa, irmão. Amém? É necessário que a gente tenha uma expectativa da sua volta. Tinha gente praguejando, xingando, tinha gente condenando Jesus por não estar ali, tinha gente chorando. Jesus passou por Marta e disse: teu irmão vive, eu vou ressuscitá-lo. E a Marta disse: eu sei, no último dia. Ele disse: não, Marta, você não entendeu. Maria adorava, veio também. Jesus falou a mesma coisa para ela. Os fariseus diziam: se ele amasse mesmo Jesus, ele estaria aqui no dia que o cara estava doente, né? Agora chegou tarde, né? Se amasse mesmo, estaria aqui. Jesus estava tentando falar, ninguém ouviu. Aí ele disse: então tira a pedra. Aí ele disse: Lázaro, vem para fora. Só quem ouviu Jesus naquele dia foi Lázaro. Era o único que estava morto. E ouviu por quê? Porque estava morto. João 5:25 diz o quê? Virão dias. Bota aqui João 5:25, Alexandre, para todo mundo ver. Em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, diga para alguém que está do seu lado: quer ouvir a Deus? Você precisa morrer. Só os mortos ouvem a Deus no ambiente. Sabe por que não ouvimos? Porque estamos muito vivos.
Estamos dando ideia para Deus, queremos fazer tudo do nosso jeito, queremos bulir o processo. Só os mortos, virão dias em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Quem é que estava morto ali? Lázaro. Foi o único que ouviu, foi o que entendeu. Por quê? Por quê? Porque morto não argumenta, morto não dá desculpa, morto não argumenta, morto não tem justiça própria, morto cheira mal. Então você precisa morrer, amigo. Por isso eu e você precisamos ser crucificados com Cristo. Quem me vê pregar assim pensa, não, está amarrado, Jesus já morreu por nós. Esse é o nosso problema, é que a gente acha que o sacrifício de Cristo anula o nosso sacrifício. E eu vou repetir, o dele foi para regenerar o meu espírito, o meu foi para matar a minha alma. Não faz sentido eu ter uma cruz, as minhas renúncias são pela alma. A cruz de Cristo não anula a minha cruz. Para que ele manda eu pegar uma cruz e segui-lo? Porque eu vou ter que morrer nela. Essa cruz que você carrega não é para matar ninguém, é para você morrer. Até porque quem morre não precisa matar mais ninguém. Quem morre, quem está morto não ofende mais ninguém. E quem está morto também não se ofende com ninguém. Pegou? Aleluia, morto não tem razão. Quer ouvir Jesus na tua casa? Morra. Enquanto você ficar discutindo com a sua esposa quem tem a razão, Jesus não pode falar. Ele precisa encontrar alguém morto para poder se manifestar, porque os mortos ressuscitarão. Você precisa morrer para o eu, morrer para você, para que Cristo viva em vós, e Cristo em vós é a esperança da glória. No lugar onde não tem o morto, quem sabe é por isso que é melhor ir na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa de festa estamos distraídos demais na alma, mas na casa do luto todo mundo está olhando para o mesmo lugar e pensando, um dia vai ser eu. Por isso é muito melhor estar na casa do luto do que na casa de festa. Porque na casa de luto o homem pondera o coração. Eu quero morrer, cara. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Não se distraia. Apenas morra. Mas eu não vou poder me divertir, claro que vai. Morto também se diverte. Eu não posso ter dinheiro, o morto pode ficar rico. Por quê? Porque ele não vai comprar ninguém com o seu dinheiro. Morto pode ter recurso? Pode. Aleluia, eu preciso ser crucificado com Cristo. Olha, tem um sentimento que os crentes não conhecem, que os evangélicos também não, que os católicos também não. É o sentimento de alguém que está crucificado com Cristo. Um homem e uma mulher crucificado com Cristo. Vai ressurgir, irmãos. Vai ressuscitar. Amém? Não é autocomiseração, não é autoflagelo. Não é isso, querido. Não é justiça própria esse lugar. Esse lugar é você passar no meio da vida e está tão morto. As pessoas perguntam, por que Jesus não casou? Porque ele não veio casar, ele veio morrer. Por que Jesus não... Porque as pessoas queriam coroar Jesus. Por que ele não aceitou? Porque só quem pode coroar você é Deus. Amém, irmãos? Só quem pode premiar você pela morte digna e pela ressurreição poderosa é Deus. Ninguém mais pode fazer isso. Meu irmão, você pode viver a sua melhor versão nos próximos anos, mas seja alguém que não se zangue fácil, que não carrega rancores. Morto não carrega rancor. Morto não tem uma duplicata no bolso de alguém que deve para ele, de alguém que ofendeu, de alguém que machucou. Esses dias alguém veio me pedir perdão. Disse, pastor, quero te pedir perdão. Eu disse, amém, eu me perdoo. Porque aquele dia eu fiquei muito chateado com o senhor, porque o senhor falou isso. Ele não veio me pedir perdão, ele veio me lembrar do que eu fiz.
Eu disse: ô irmão, eu não lembro disso. Mas se você diz que eu fiz, eu sou mal mesmo, eu devo ter feito isso mesmo. Porque eu sou muito ruim. Ele ficou me olhando. Sabe, ele não veio me pedir perdão, ele veio lembrar daquilo que eu fiz, para ver se eu me arrependia. Eu não sei, porque eu não me lembro. Mas eu me arrependo também, irmão. Pronto, está pago. Jesus pagou na cruz. Amém, irmãos? O meu sacrifício é para uma alma restaurada, é para um corpo glorificado, é quando eu vou submetendo a minha alma ao senhorio do Espírito. As suas renúncias é pela alma. Por isso, não solte a sua cruz. Não solte. É o lugar que você tem que voltar sempre. Amém? Não solte. Para que ele mandaria você tome a sua cruz e siga-me? Para você não esquecer de onde você saiu, do que Deus fez na sua vida. Deus não vai ficar, Ele não vai ficar com uma promissória no bolso para te jogar na cara quando você ficar devendo para Ele. Não, a conta está paga, irmão, fique tranquilo. Jesus já pagou, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode salvar a si mesmo, ninguém. Essa obra já está paga, foi Ele que fez. Mas como que a gente pode receber tão grande benefício e não retribuir ao próximo, e não retribuir ao outro? Como o nosso estender de dedo é muito mais contundente do que o nosso estender de mão. Obrigado pelo seu aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: relaxa aí, irmão, descansa, está tudo certo. Relaxa. Amém? Descansa aí. As minhas renúncias não são pela alma, não são pelo Espírito, são pela alma. O meu espírito foi regenerado pela renúncia de Cristo, não as minhas. O meu espírito, o que é que a Bíblia fala dele? Ele está pronto. O espírito está pronto, a carne é que é fraca. E o problema é esse. Eu quero salvar a carne. Esse é o problema. Eu quero converter a carne. A carne, ela não converte, você precisa matá-la. Por isso que até na eternidade você precisa de um corpo glorificado. Deus está preparando, irmãos, um novo tipo de gente para assumir o lugar que Ele tem preparado para você. Para que vai ter novo céu e nova terra se não vai ter um novo tipo de gente? Tem um novo tipo de gente, aqueles que nasceram de novo, que vão andar, que vão morar, que vão habitar no novo céu e na nova terra. Para que novo céu e nova terra se não vai ter novos habitantes? Sim, aleluia. Então seja obediente a Deus. Hoje na hora do almoço eu falava com alguns irmãos: eu e você precisamos ser obedientes a Deus e ser obedientes àquilo que nós estamos fazendo. Eu sou um pregador, eu sou um pastor, eu tenho que me dedicar a isso. Então eu sou obediente àquilo que Deus me mandou fazer para Ele. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me preparar. Então domingo eu sei que eu vou falar. Então ainda que eu saia para passear com os meus filhos, com os meus irmãos, com a minha esposa, eu tenho um compromisso, porque essa foi a escolha de Deus para a minha vida. Eu tenho que ser obediente àquilo que eu quero, e eu quero isso. Um atleta, ele tem que ser obediente àquilo que foi determinado para ele fazer. Então eu tenho que se dedicar àquilo que eu quero, e eu quero isso. Se eu quero isso, eu me dedico a isso. Amém, irmãos? Eu quero isso. Eu tenho um filho que joga futebol. Filho, você quer ser jogador? Quero. Então você tem que se dedicar aos treinos. Você tem que comer coisas boas. Você não pode ser dado ao refrigerante, aos foods. Você tem que comer coisa boa. Você quer isso? Quero. Então você tem que se submeter àquilo que você quer. Queremos Deus ou não queremos? Você quer essa vida mesmo, irmão? Ou é só um paliativo para a alma? É só um paliativo para a alma.
Aonde eu vou domingo, encho o tanque e vou esvaziando. Quando chega a sexta, sextou. E aí eu vou para a vida de novo, porque domingo eu encho o tanque de novo. E aí eu vou lá, recebo uma boa palavra. Ai, obrigado, pastor, me sinto mais aliviado. E eu não quero te aliviar. Eu não fui chamado para te aliviar. Eu fui chamado para relembrar você das suas responsabilidades por aquilo que você quer e por aquilo que Deus quer para você. Ei, pecar é legal. Não, pecado eu não gosto. Gosta sim. Não, eu não gosto do pecado. Você não gosta do pecado, mas também gosta de pecar. Ninguém disse é verdade. Pecar é legal. Mas você fez uma escolha. Você fez uma escolha. Então, eu quero isso, pastor. Eu quero Jesus. Ele já morreu na cruz por mim, então agora eu posso entrar? Pode, você pode entrar. Mas você vai entrar e ficar sentado aí? Você vai ficar sentado aí, levando massagens no ego, de pregações motivacionais, dizendo que você é o melhor de Deus, dizendo que você é tudo que Deus sonha. Você pode ser o amado de Deus, o querido de Deus, mas você tem as suas responsabilidades. Deus repreende e castiga todo aquele que ama e tem por filho. E oxalá, glória a Deus, que eu sou repreendido por Deus, porque essa é a garantia que eu sou filho de Deus. Ei, alguém está me entendendo aqui? Com Cristo, aleluia! agora vivo, não mais eu tenho que me dedicar. Irmão, todas as vezes que Jesus vinha de Nazaré para Jerusalém, depois ele foi para Cafarnaum, né? Foi para Cafarnaum, de Cafarnaum todos os anos ele ia pelo menos 3, 4 vezes a Jerusalém, nas festas, no oferecer o sacrifício e tal. Ele ficava hospedado aonde? Em Betânia. Jesus trabalhava durante o dia, o tempo que ele passou em Jerusalém, curando enfermos, pregando o evangelho, pregando as boas novas, pregando a nova aliança, falando sobre aquilo que ele veio fazer. E anoitecendo ele ia para a casa de quem? De Marta, Lázaro e Maria. Eles eram irmãos. Jesus ficava hospedado ali em Betânia, pertinho de Jerusalém. E aí chegou a notícia: Lázaro, teu amigo, aquele que tu amas, Jesus, aquele que tu amas, já veio com uma promissória junto. Está doente, você não vai fazer nada? Aí Jesus solta essa que deixa a gente confusa. Ele diz assim: isso não é para a morte, fica tranquilo, mas é para a glória de Deus. Como uma doença pode ser para a glória de Deus, irmão? O estado que você vive agora talvez não seja a vontade de Deus, e certamente talvez não seja mesmo, mas é para a glória de Deus. Amém? O estado que você vive não é para a morte, não, como? É para a ressurreição, irmãos. Jesus está trazendo um novo sentido para a morte. Se você ler o versículo 9 ao 14 de João, capítulo 11, eu não li o texto inteiro, porque são 45 versículos aqui nesse texto que fala de Lázaro. Jesus está trazendo um novo sentido para a morte, para a ressurreição e para a verdade. Ou seja, irmãos, quando Jesus pegava pessoas discutindo sobre a vida, ele dizia o quê? Eu sou a vida eterna. Quando Jesus via alguém discutindo sobre ressurreição, o que é que ele dizia? Eu sou a ressurreição da vida. Quando Jesus via alguém discutindo sobre a verdade, ele dizia: eu sou a verdade que liberta. Amém? E aí Jesus vai, diz: não é para, fica tranquilo, vamos dar um tempo aqui. Jesus atrasa de propósito.
Ele atrasa de propósito. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui, depois eu volto. Quando ele chega, ele manda tirar pedra, com o texto que nós lemos. Irmão, o homem que ressuscita, ele não tira pedra. Ele mandou alguém tirar pedra. Por que ele está? Por que ele não meteu a mão junto e foi ajudar a tirar pedra? Por que não? Tem coisas que Jesus não vai fazer. Ele olhou para o pessoal e disse: tira a pedra. Irmão, Jesus não tirou a pedra, quem tirou foi as pessoas que estavam ali. Porque eu preciso crer que eu preciso me envolver e trabalhar naquilo que Ele é. Só tira a pedra quem acredita que o que está lá dentro vai ressuscitar. Só tira a pedra quem acredita que o que está lá dentro vai ressuscitar. E Ele não ressuscitou Lázaro para ficar vivo. Não, porque Lázaro ia morrer de novo. Ele ressuscitou Lázaro para apontar um sentido daquilo que ia acontecer, o que vai acontecer no futuro. Quando Jesus ressuscitava a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, ele estava apontando para um futuro, para mostrar como seria nos últimos dias, no soar da 7ª trombeta. É isso que Jesus está dizendo, Ele está mostrando aqui. Porque não faz sentido você ressuscitar uma pessoa que vai morrer de novo. E eu fico imaginando quando Lázaro morreu de novo, a expectativa no enterro de Lázaro. Amém, irmão? Ele estava anunciando o futuro. Nem tudo que Jesus faz numa reunião, num culto, ou que você lê na Bíblia, é para aquele momento. Eu preciso entender que Deus está apontando para algo. Amém? Às vezes as pessoas estão passando por dificuldades, por situações, elas não entendem a realidade presente. E eu vou te falar, pior do que não conhecer e não entender a realidade presente, é não entender Deus presente na realidade. Porque tem um sinal, tem um propósito, tudo tem um propósito, irmãos. Deus não faz nada sem propósito. Até quando ele falava, o pássaro tem os seus ninhos, a raposa tem os seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, os fariseus têm os seus litígios, os romanos, ele tem as suas formas de governar, mas o filho do homem ainda não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu ainda não tenho a igreja, eu ainda não tenho o meu corpo. Quando eu ressuscitar, o meu corpo vai nascer, aí eu vou ter aonde reclinar a cabeça. Aí hoje pessoas usam esse versículo para dizer que pastor não pode ter casa própria, porque Jesus não tinha nem aonde reclinar a cabeça. É porque eles leem a coisa no natural, não conseguem entender ela profeticamente. Quando Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça, Ele estava dizendo, eu não tenho corpo ainda, a igreja ainda não havia nascido, Ele ainda não havia morrido, não havia ressuscitado. Ele estava dizendo, eu não tenho aonde reclinar a cabeça, mas meu Senhor, hoje o Senhor tem aonde reclinar a sua cabeça, porque há uma igreja na terra, uma igreja invisível, uma igreja que te dá consolo, que te dá amor, que te dá virtude também, Senhor. Hoje o Senhor tem sim aonde reclinar a sua cabeça. E aí a Marta manda o recado. Deixa eu voltar lá. Aquele que tu amas está doente. Ela já, sabe, você sentiu o teor de manipulação no recado? Irmão, lidar com manipulador é pior do que lidar com ímpio. Por quê? Porque ele espiritualiza a sua manipulação. Se lembrou de alguém agora? Eu sei que lembrou. Marta diz, aquele que tu amas está doente. A Marta já manipula no recado. Ou seja, se tu não vir, é porque tu não amas. Aquele que tu amas está doente. Irmão, às vezes eu fico assustado com os crentes.
Dá vontade de perguntar assim, Natan: de que espírito sois? Porque tem teor de manipulação. Tem. Só que Jesus nunca deixou a ansiedade de ninguém tirar ele do propósito. E eu vou dizer isso para você agora, olhando nos seus olhos: não deixe a ansiedade de ninguém tirar você do seu propósito. Não deixe a ansiedade de ninguém tirar você do seu propósito. E se você é que é o ansioso, morra. Não deixe, irmão. É como se Jesus estivesse dizendo: eu amo Marta, eu amo Lázaro, eu amo Maria, são meus amigos, mas eles precisam aprender uma coisa: que eu não me movo por ansiedade e por manipulação. Jesus se move por propósito, irmãos. Eu não vou me mover na ansiedade e manipulação de quem eu amo. Tem pessoas que você ama ou não ama, e usa o amor como base e fundamento para exercer manipulação e ansiedade. Eu vou no meu tempo. Jesus esperou mais 2 dias, irmão. Ele esperou o cara morrer bem morrido. Amém? Ele só foi na hora dele. E aí quando ele vai, quem é que ele encontra primeiro? Quando ele está indo, depois você lê, eu não vou ler. Quem é que ele encontra primeiro? Marta saiu-lhe ao encontro, diz a Bíblia. Marta saiu-lhe ao encontro, porque a sua ansiedade não esperou nem Jesus chegar. Ela já vai no encontro. Maria ficou onde? Não, acha o texto aí para mim, Alexandre, bota aí. Marta, fica comigo aqui. Marta saiu ao encontro. Mas Maria ficou em casa. Meu Deus, que coisa linda. Porque quem é que adorava, Marta ou Maria? Quem adora não vive em ansiedade, irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Quando você vê isso, você pensa o quê? Marta que queria, Marta que era motivacional, essa Marta merece um troféu, porque ela não esperou, ela saiu. Não. Maria ficou. Quem adora não vive em ansiedade. Está ansioso, não vai pescar, vai adorar. Está nervoso? Eu vi atrás de um carro e dizia: está nervoso, vai pescar. Não, vai adorar. Bota uma musiquinha e fica lá, tranca a porta por dentro e joga a chave por fora. Fica lá morrendo. Eu vou ficar aqui, eu vou morrer. Jesus, eu quero sair daqui. A minha alma quer ir lá tomar um cafezinho, mas eu vou ficar aqui porque eu te amo e eu tenho que matar essa desgraçada dessa alma que ela quer me roubar do Senhor. Oh, aleluia. Mulher, dá um café. Você está me entendendo? Faz sentido para você isso? Olha os recadinhos. A Marta mandou o recado, não funcionou, ela saiu ao encontro. Maria ficou em casa. Maria ficou sentada em casa. Ela estava sempre. Todas as vezes que Maria aparece na Bíblia, ela aparece aos pés de Jesus. Às vezes que ela aparece na Bíblia, ela aparece aos pés de Jesus. Quando Jesus foi visitar, Marta fazendo comida e a Maria sentada ali chapando. E a Marta dizia: manda ela me ajudar, Senhor. O Senhor diz: tranquila aí, Marta. Você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Aqui também, ela se prostra diante de Jesus. Depois, quando ela vai lavar os pés de Jesus com óleo e enxugar com seus cabelos, ela fez isso. Sabe qual é o problema? É que na minha ansiedade, eu me precipito em fazer aquilo que eu tenho que esperar. Eu vou repetir: na minha ansiedade, eu precipito em fazer aquilo que eu tenho que esperar. Tem coisas que eu não tenho que esperar. Mas então onde é que eu vou aprender o que é para esperar, o que não é? Na adoração. Se você adorar, você morre. Você vai morrendo. Quem aqui tem vontade de fazer algumas coisas, mas não faz por causa de Jesus? Mas tem vontade ou não tem? Tem. Então quando você orar, fala que tem vontade.
Não fica ali enfeitando a oração. Oh Deus poderoso e eterno. Oh santidade. Fala a verdade, fala quem você é. Você está diante da pessoa, a única pessoa que entende sobre isso. Você está diante do único que entende que a carne milita com o espírito, que o espírito milita com a carne. Você está diante do único que vai te consolar. Você está diante do único que vai dizer: eu sei que você tem vontade. Eu já habitei num corpo que nem o seu. Você está me entendendo, querido? É só falar que tem. Como é que eu sou liberto? Quando eu assumo. Não quando eu enfeito. Então eu posso dizer, pastor, que eu gosto de pornografia? Pode. Deveria falar e dizer: Senhor, eu não sou assim, eu não quero isso, eu não fui criado para isso, mas Senhor, me ajuda a me livrar disso. Mas o cara não. Assiste pornografia e depois vai: oh Deus poderoso. Desgraçado. Esse cara não vai ser liberto nunca. Por quê? Porque ele assume uma postura diante das pessoas e diante de Deus, como se Deus não estivesse ali. Ele trata Deus na terceira pessoa, trata o Espírito Santo na terceira pessoa. Ele não rola uma intimidade, entendeu? Você está diante do único cara que é capaz de te livrar e dizer: João, eu sei como você se sente. Eu sei o que é isso, João. Na minha época não tinha televisão, não assistia pornografia, mas João, eu sei que é dificultoso ter o espírito que habita numa carne. Eu sei, João, o que é isso. Mas João, fica comigo aqui, eu vou te ajudar. Sabe, cara, isso que a adoração faz com você. A minha pergunta é: Deus precisa ser adorado? Você acha que se você adorar, Ele vai virar mais Deus? Você acha que Deus precisa da sua adoração para Ele? Tu acha que Deus tem um problema de autoafirmação para ser Deus? Você acha que Ele precisa ficar dizendo: ó, João, me adora, me adora. Se você não me adorar, eu vou morrer. Não. Se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele continua sendo Deus. Então para que Ele me pede para adorar? Não tem a ver com Ele, tem a ver com você. Porque você fica parecido com tudo aquilo que adora. Se você adora dinheiro, você vira avarento. Se você adora coisas, você vira idólatra. Mas se você adora Deus, você se torna aquilo que Ele te criou, a minha imagem e a minha semelhança. Alguém está me entendendo aqui? Um dia Jesus pegou uma moeda e disse: de quem é essa imagem? Alguém disse: é de César. Ele disse: então dá para ele. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Por que você acha que César botou uma imagem na moeda? Porque você sempre vai associar a sua imagem àquilo que é importante para você. Quando César associou a imagem dele ao dinheiro, ele estava dizendo o quê? Dinheiro é importante para mim. E por que você acha que Deus associou a imagem dele a você? Ele não botou a imagem dele numa árvore, num gato, num cachorro, num animal. Ele disse: você, homem, é a minha imagem, é a minha semelhança. O que é que ele está dizendo? O que meu pai está tentando dizer? Ele está dizendo: ninguém na terra é parecido comigo como você. E se você me adorar, você vai me descobrir em você. Por isso que você não precisa adorar nada, idolatrar nada. Você precisa olhar para dentro de você para achar o que já está aí. Esse é o lugar que Deus te colocou. Essa é a nova descoberta. Essa é a descoberta número 1 da sua vida. É quem você é. E quem você é não está fora de você, está dentro de você. Por isso, quando eu olho para alguém, eu não vejo o seu defeito primeiro. Eu procuro ver o seu espírito. Por quê?
Porque talvez, se eu ver primeiro o seu defeito, eu não vou escutar o pedido de socorro que está gritando aí dentro. Eu tenho que olhar como Jesus olha. Ele disse: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será abençoado. Por isso, quando você olhar para alguém, não julgue pela ação, porque ali dentro tem um espírito que, se morrer a alma e crucificar a carne, o espírito vem para fora. Quando você olhar para alguém, veja o que Deus viu nela. É por isso que ele conseguiu olhar para o covarde e dizer: eu sou contigo, homem valente. Ele conseguiu ver um apóstolo num viciado. Ele consegue ver uma missionária e uma prostituta. Às vezes os crentes não conseguem. Os crentes não conseguem fazer isso. Porque a igreja rejeita. A igreja rejeita os homossexuais. Não, a igreja não rejeita os homossexuais. Ela rejeita o homossexualismo. Mas porque ela não sabe ver na pessoa o espírito, ela acaba rejeitando a pessoa, não o que ela faz. A igreja não rejeita o adúltero, ela rejeita o adultério. Mas dentro de um adúltero tem um espírito. E se você quiser ajudar, você não vê o adultério antes de ver o espírito. Como é isso, pastor? É difícil. Por isso é um treinamento com Deus. Por isso, para mim ver como Deus vê, ele disse: eu não vejo como você vê. Você vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Por isso que Samuel foi na casa de Davi e viu um menino com uma funda pendurada no pescoço e diz: não pode ser ele. E Deus disse: uau, é ele, é ele. Samuel vira o olho, porque Deus, ele é um menino. É ele, Samuel. Achei Davi, o meu servo, com meu santo óleo ungi. O meu coração será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. Oh meu Deus, você está me entendendo? Se Deus olhasse para você e visse primeiro o que você faz, você não estaria aqui hoje. Mas ele olhou para você e te amou. E por que você quer criar critérios para os outros que nem você foi salvo por eles? Entenda, só um morto pode ouvir o que o Senhor quer fazer. Eu oro para que o Senhor ache esses homens que tenham coragem de tirar a pedra da frente. Eu oro por esses homens, Edilson, para que eles estejam ali esperando Jesus chegar. Eu não posso ressuscitar ninguém, mas eu posso tirar a pedra. Ei, cadê os homens e as mulheres que vão tirar a pedra da frente? Solta esse leão que está aí dentro! Glória a Deus! Oh, aleluia! Glória a Jesus! Na minha ansiedade eu acabo fazendo o que eu tenho que esperar. Marta diz assim: se tu puderes fazer algo, irmão, claro que ele pode. Essa é uma oração redundante. Salmo 46:10 diz que ele quebra o carro, corta a lança, mas ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem é que sabe que ele é Deus? É quem se aquieta e espera, sem ansiedade e sem manipulação. Porque a guerra aqui fora eu venço para você, Luiz, mas a guerra aí dentro, a guerra aí dentro, quem tem que vencer é você. A guerra que te mata é a guerra daí de dentro, não é a guerra daqui de fora. Por isso que uma pessoa pode ter o corpo comido pelo câncer, mas se ela tem o Espírito em Deus,
que vem de fora não pode matar o que está vivo por dentro. Eu fui visitar uma vez um pastor amigo meu, o pai da Deise, ela está aqui, eu acho. Pastor Eládio. E ele estava com câncer, alguns anos atrás. E nós fomos visitar, lembra disso? Iraci? Nós fomos visitar ele estava na cama. Bem magrinho, com câncer, morrendo. Eu cheguei, ele estava com a toalha dizendo, chega, taralala. Te vi pasar con sal en la piel y yo sin plan me perdí también. Tu risa cayó como fruta al sol, me dejó mordido directo al corazón. Y no sé fingir cuando estás aquí, se me va la voz, se me va el pulso. Mírame así, quédate así, que si tú me llamas yo vuelvo por ti. Dame tu nombre, dilo otra vez. Dame tu nombre, que yo lo sé. Si tú me miras, pierdo la fe. Dame tu nombre y me quedo bien. Eu disse, aí meu pastor Eládio. Ele disse, estou esperando agora, só tem que esperar, né, Luiz? Tem que esperar, porque a qualquer momento ele chega. É difícil, né? Meus filhos vão ficar, minha esposa, está todo mundo aqui, né? Mas eu estou indo, Luiz, estou indo, tá indo. Eu sinto ele perto, eu sinto. Ah, cara, eu saí de lá chorando e pedindo, Senhor, me dá uma fé dessa. Me dá uma fé dessa. Que quem está vivo nunca morrerá. O cara que entendeu a guerra daqui de fora é muito pior do que a guerra daqui de dentro. É por isso que Paulo fala isso em 2 Coríntios 4, versículo 7 até o 12. Ele diz, olha, nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. E aí Paulo começa a falar, em tudo eu sou atribulado aqui fora, mas não sou angustiado aqui dentro. Perseguido, mas não abatido. Perplexo, mas não desanimado. Levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na minha carne mortal. Por isso, ainda que o meu homem exterior se corrompa ou se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. A cada dia. Mas o Senhor já está fedendo, já está cheirando mal lá, pá. Mas Jesus não estava falando com a carne. Ele não estava falando com a carne, ele estava falando com o Espírito. Ele disse, Lázaro, o que você não é na carne, você é no Espírito. A carne hoje pode estar servindo ao diabo, por isso que pessoas que servem ao diabo, servem na carne, servem na alma, mas nunca vai servir no Espírito. É por isso que o inferno é ruim. Por quê? Porque o homem que vai no inferno, vai no Espírito. E o Espírito não reconhece outro Deus. O Espírito só reconhece aquele que soprou nele. Sabe por que o inferno é ruim? Porque não tem adoração. Porque o homem que vai ao inferno vai no Espírito. E o Espírito não adora outro Deus. O Espírito só adora o Deus que soprou. A carne adora a terra porque ela foi formada do pó da terra. E ela se tornou a ser alma. Então a carne adora a terra, agora adora coisas. A alma chora por coisas, ri por coisas. Mas o Espírito não. O Espírito é intacto. O Espírito está pronto. Ele está pronto. Aleluia. Alguém está me entendendo aqui, irmão? Por isso Ele chamou você para viver no Espírito. Aleluia. 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 Aí Marta viu que não deu muito certo. Ela disse, Senhor, você pode fazer alguma coisa? Ele disse, Marta, ele vai ressuscitar. Ela disse, eu sei, no último dia. Ele disse, não, Marta, eu sou a ressurreição da vida. Eles começaram a discutir teologia ali. Aí a Marta disse, eu já sei o que eu vou fazer. Ela entrou em casa e disse, Maria, o mestre te chama. Jesus mandou chamar Maria. É que a ansiedade das pessoas querem tirar os adoradores dos lugares deles. Jesus mandou chamar Maria? Não, Marta disse, mestre, o mestre está chamando você, Maria.
Então Marta manda chamar Maria. Ou seja, eu não consegui, mas ela tem uma liga com ele, né? Ela fala em línguas e tal. Jesus não mandou chamar Maria. Quem chamou Maria foi a ansiedade de Marta. E às vezes tem muita coisa que é feita na igreja que não é a vontade de Deus, é a ansiedade do pastor. Tem muita coisa que é feita nos ministérios que não é a vontade de Deus, é a ansiedade da liderança. Pegou? Tem muita coisa que é feita na empresa que Deus não mandou, mas você é ansioso, você quer crescer e ficar rico logo. E Deus não mandou. E o problema é que tudo que eu faço por ansiedade, eu tenho que voltar para consertar. Fechou? Aí, não, perceba. Bota o versículo 29 aqui para mim. Olha o que ele diz. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levanta e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria. Agora, cara, o que eu vou falar parece loucura, mas não é. Me traduza no seu espírito, não na sua alma. Maria fala a mesma coisa que Marta, Beto. Marta chegou e disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria ouviu isso? Não. Mas Maria chega e fala a mesma coisa: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão, qual é a diferença da frase de Marta e da frase de Maria? É que a frase de Marta censura Jesus. Ela diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, você não veio quando eu te chamei. A de Maria era como se fosse um reconhecimento. Se o meu irmão escolhesse morrer quando tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Você está me entendendo? Que isso, pastor? Que doideira é essa? É louco. Às vezes a frase é a mesma, mas a intenção é diferente. Se meu irmão escolhesse ficar doente, mestre, quando o senhor estava aqui, não teria acontecido isso. A frase de Marta censura Jesus. A frase de Maria, que é a mesma, reconhece que se Jesus tivesse. Então, irmão, nós temos que separar, eu e você como cristãos. Anota isso se você quiser, porque isso vai te ajudar. Isso me ajudou, vai te ajudar também. Ou seja, as frases foram iguais, mas com um espírito diferente. Irmãos, podemos cantar a mesma canção com um espírito diferente. Podemos pregar a mesma mensagem com um espírito diferente. Por isso que Jesus perguntava para os seus discípulos: de que espírito sois? Vocês estão pedindo uma coisa que não faz sentido. Irmão, a tolerância é a versão falsa da misericórdia. Como isso, pastor? Misericórdia é uma atitude que eu tenho para salvar o outro. A tolerância é uma atitude que eu tenho para me salvar. Então, tem pessoas que eu não tenho misericórdia delas, eu tenho tolerância. Eu tolero, mas eu não estou guardando essas pessoas, eu estou protegendo a minha vida. Então, escuta isso. Quando você diz assim: aquele cara lá é um falso profeta, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Os falsos profetas, eles trabalham na inocência das pessoas ou na ambição das pessoas? Eles profetizam o que elas querem ouvir. Então não são inocentes. Quem é que cai no conto do bilhete premiado? É o inocente ou o ambicioso? É o ambicioso.
Quando você deixa a sua ambição falar dentro de você mais alto que a vontade de Deus, você vai cair em enganos. Por quê? Porque vai cair. E todos nós temos esses sentimentos. A ambição briga com a gente, com a inocência. A ambição, a humildade, o orgulho discute o dia inteiro dentro da gente. Porque é uma coisa normal. Paulo viveu isso no capítulo 7 de Romanos. Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Ele para e diz, ó miserável homem que eu sou. Aí para de novo e diz, mas graças a Deus que me dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, rapaz, tem umas vontades dentro de mim que eu não quero, mas eu acabo fazendo. E aquilo que eu não faço, que eu quero, eu acabo não fazendo. Então, isso é uma coisa normal dentro de você. Por quê? Porque a manipulação... Por que tem pessoas que manipulam? Porque manipulação é produto da ansiedade. Manipulação é a ferramenta para agilizar mais ainda a ansiedade. Então, a manipulação é o produto da ansiedade. E a ansiedade, irmão, não é demônio. É uma falha da alma. Ansiedade é uma falha da alma. Não adianta você orar para expulsar o espírito da ansiedade, porque a ansiedade é uma falha da alma. Ansiedade não é demônio, é uma falha da alma que o Senhor quer me libertar para me usar no tempo dele e não no meu. Amém. Você vai ver um texto da Bíblia, me faltou o versículo agora, que Paulo diz que repreendeu Pedro na cara. Paulo repreendeu Pedro. Olha, dois apóstolos discutindo. Por quê? Porque Pedro na frente dos judeus era uma coisa, quando os judeus saíram ele era outra. E Paulo disse, na frente dos judeus você é um religioso, e com os gentios você não é. E aí lá na frente você vê Paulo pregando contra a circuncisão. E aí você vê o mesmo Paulo que repreende Pedro por causa da religiosidade, pregando contra a circuncisão, e ele mesmo circuncida Timóteo. Aí você fica, Paulo era igual a Pedro então. Não, porque veja bem, Pedro fazia isso para se proteger, Paulo fez isso para proteger a entrada do evangelho naquele lugar. Quando Paulo tomou essa atitude, não foi para proteger ele pregava contra a circuncisão e chamava as pessoas, chamava isso de carnificina, chamava de mutiladores. Mas agora ele circuncida Timóteo, mas não foi para se proteger, foi para proteger a entrada do evangelho naquele lugar. Pedro não. Pedro na frente de um era uma coisa, na frente do outro era outra. Por quê? Ele queria se proteger. Irmão, o céu não se contradiz. A Bíblia não fala uma coisa e depois manda você fazer outra. É que tem um espírito para fazer isso, tem uma intenção correta para fazer isso. Quando o Senhor fala lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Depois ele diz, o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte, não andeis ansioso por coisa alguma. Por quê? Porque o ansioso vai se tornar manipulador. Veja bem, querer fazer as coisas com rapidez e eficiência não é sinônimo de ansiedade. Que às vezes a gente vê pessoas sanguíneas e acha que elas são ansiosas. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Eu sou um cara prático, eu gosto das coisas práticas. Eu prefiro trabalhar com gente que eu tenho que parar ele do que aquele que eu tenho que tirar da cama. Eu sou prático. Se eu tiver que pedir uma coisa, eu quero levar, deixa que eu faço. Se for assim, eu já passo na frente e eu faço. É assim que eu sou. Então, se eu não tenho paciência, eu sou ansioso, não. Eu não tenho a lerdeza daquele cara que eu pedi para fazer uma coisa e ele não fez. É a diferença, entendeu? Tem um lerdo, né? Se der 2 tartarugas para ele cuidar, uma foge. A outra não foge porque ele deita em cima dela e dorme. Amém. Então, o céu não se contradiz. O céu não contabiliza se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas como eu me comporto
quando eu estou certo ou errado. O céu contabiliza a intenção. A ação, ela tem uma intenção. Então o espírito que faz aquilo qual é? Amém? Um crente ansioso, como eu disse, é pior do que um ímpio. Porque um crente ansioso, ele espiritualiza a sua ansiedade. Ele bota Deus no meio de uma coisa que Deus não participa. Deus não participa da ansiedade, irmãos. Ele diz, não andeis ansioso. O que é ansiedade? Não é rapidez, é esperar não ter paciência para esperar o processo. É tropeçar e querer fazer uma coisa que Deus mandou eu esperar. Marta e Maria, as duas falaram a mesma coisa, mas Maria estava no crédito. Se lançou no chão. Com Marta ele ficou discutindo teologia. Não, mas eu vou ressuscitar. Não, mas é agora. Não, Marta, é agora. Não, mas a Bíblia diz que é no último dia. Não, tá bom, Marta. Mas com Maria não. Bota ali o versículo de novo, irmão. Aquele que a Maria se joga no chão. Cadê, irmão? Cadê, irmão? O versículo. Por que tu não deixou ali, irmão? Onze 31. Ouvindo, pois... Não é esse. 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam. Quando eu pedi o versículo, deixa ele até eu pedir para tirar. Consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de quê? Em um espírito e perturbou-se. E disse, aonde puseram? Você está entendendo a diferença da pergunta de Marta, da fala de Marta, da fala de Maria? A fala de Marta produziu uma discussão. Vou ressuscitar hoje, não, é no último dia. A fala de Maria criou um ambiente para a ressurreição. Ele foi movido, irmão. Ele olhou para ela chorando, desesperado, olhou para os judeus chorando. Seu espírito foi movido. Com Maria ele não discutiu nada, ele só, onde é que vocês puseram ele? Amém, irmão? Meu irmão, não ande fora do lugar que Deus te colocou. Cutuca isso, fala para alguém, Charlie, não anda fora do lugar que Deus te colocou. Fala para alguém, não anda. Irmão, o que é um demônio? É um anjo fora do seu lugar. O que é um demônio? É um anjo fora do seu lugar. Um marido fora do seu lugar. Pode virar um demônio. Que isso, pastor? Se um anjo pode, uma esposa fora do seu lugar, é a diaba. É a diaba, é boa. O que é que a Bíblia fala da mulher? Que a sábia edifica e a tola destrói. Não é duas mulheres, é uma só. Se ela estiver no seu lugar ou se ela estiver fora do seu lugar. Não é duas mulheres, tá? Tem a mulher sábia e a mulher tola, não, é uma só. O sábio e o tolo depende do lugar que ele está. O que é um demônio? É um anjo fora do seu lugar. É um anjo caído. O anjo que saiu do lugar que Deus tinha feito para ele. Quando você sai do lugar que Deus fez para você, um sacerdote fora do seu lugar, ele vira
Um manipulador, ele manipula pessoas. Um pastor fora do seu lugar, ele é controlador e manipulador. Amém, irmãos? E Jesus não vai fazer do nosso jeito, ele vai atrasar, ele vai provocar um atraso, e foi ele que provocou o atraso. Ele provocou o atraso, ele chegou na hora que era para chegar. Ele quer que a igreja volte a ter expectativa. Por isso que muitas coisas não acontecem na hora, para a igreja criar expectativa. Santificai-vos hoje. Você santifica hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Então por que não faz hoje? Não, é para você santificar e ficar na expectativa que eu vou fazer. Você faz a tua parte e fica na expectativa. Porque se você não fizer a sua parte, você não tem expectativa. Você precisa ter a expectativa. Lázaro, vem para fora. Sabe quem está ouvindo? Quem está morto. Sabe por que a pessoa sai do seu lugar e vem aqui e entrega a vida para Jesus? Por que você acha? Que naquele momento ela ouviu uma voz que ela nunca ouviu. E não foi a voz de Luiz Hermínio. Não foi a música, não foi. Ela ouviu a voz. Ela começou a ver a vida dela e ela disse: não. Irmão, Lázaro não foi relevante nem eloquente. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver a pregação de Lázaro, alguma palavra de Lázaro. Só depois da ressurreição. Aí Jesus levou ele para a mesa. E eu quero terminar aqui. Só depois que Jesus levou ele para a mesa. João capítulo 12, versículo 9. João capítulo 12 e versículo 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Pegou? Versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam crer em Jesus. Pô, mas depois que eu morri, ressuscitou, ainda quer me matar? Mas por quê? Por causa de você. Muitos estão vindo para Jesus. E Lázaro estava onde? Na mesa com Cristo. Na mesa com Cristo. Agora, quem ressuscitou a Lázaro? Quem? Quem disse: Lázaro, vem? E Lázaro veio para fora. A Bíblia diz que ele estava com as mãos amarradas, atadas, né? Com os pés atados e com as vendas sobre a cabeça. Que é assim que era o morto, ele era enfaixado. Quem ressuscita é Cristo, mas quem desata era a igreja. Ele disse: desatai-o e deixai-o ir. Nós não estamos aqui para desatar as pessoas só para que elas fiquem aqui. Não, às vezes elas precisam ir. Alguns não têm que ficar aqui, elas têm que ir, Muracava. O meu trabalho de igreja é desatar suas mãos, aquilo que te rouba o serviço, que te rouba abençoar os outros. Desatar os seus pés, que te rouba o destino, e desatar a sua cabeça. A cabeça fala de governo, que rouba o teu governo, a tua visão, a tua audição. Então eu estou aqui nessa noite para terminar essa mensagem. Opa, deixa eu descer aqui que tá bom pra caramba hoje. Se você está ouvindo dentro do seu coração, vem para fora. Esse trabalho não é meu, é dele. Mas eu estou esperando você vir aqui na frente para desatar você. Como igreja, nós estamos aqui para te desatar. Esse trabalho não é do Senhor. Esse trabalho é da igreja. Para que a igreja existe? Para desatar. E não é para segurar, é minha ovelha, não.
É desatar e deixar eu ir. Se ele quiser ficar, deixa ele ficar. Mas se ele quiser ir, deixa ele ir. Nós não desatamos para encher cadeiras. Do que adianta ter uma igreja cheia de gente vazia, que não discerne a mão direita da esquerda, que não sabe quem é Jesus? Então eu quero orar para você, você que deseja entregar sua vida para Cristo. Se você ouviu aí dentro, vem para fora. Hoje é a sua noite. Me ajudem aqui. Coisa linda, irmãos. Que coisa mais linda. Se alguém tirar a pedra, as pessoas vão ouvir o chamado de Cristo. Mas enquanto a igreja disser, não chama não, que está fedendo mal. Mas Jesus não vai falar com a sua carne, Ele vai falar com o seu espírito. Eu quero dizer que Jesus suporta a nossa podridão. A igreja não, mas Jesus suporta o cheiro de carne. Às vezes a igreja não suporta o cheiro do pecado, mas Jesus suporta. E por isso a igreja não suporta, ela não tira a pedra. Mas eu quero dizer que Jesus suporta. O coração de Jesus é um coração de perdão e de amor. Sabe, quando nós começamos essa igreja, a gente tinha poucos recursos para pagar o aluguel. O Ulisses, meu irmão, vendia espetinho ali fora, cachorro quente, para a gente poder pagar os aluguéis aqui. Eu fiz uma reunião com alguns empresários, pequenos empresários. Um tinha um carrinho de pipoca, o outro tinha um caminhãozinho de frete. Eu disse para eles, olha, Deus não me chamou para ganhar dinheiro, Ele chamou vocês. Eu vou ganhar muitas vidas e vocês vão ganhar dinheiro, mas eu vou ganhar as vidas com o dinheiro de vocês. Se vocês entenderem que vocês vão enriquecer e vão me dar dinheiro, eu vou viajar o mundo pregando o Evangelho. E eles, alguns caíram de joelhos chorando e disseram, pastor, a minha empresa, ela vai ser uma obra missionária no Evangelho. Irmãos, hoje eu viajo o mundo com o dinheiro deles. Dia de dízimo, de ofertas. Terça-feira eu e minha esposa estamos indo para o Japão. E mais 2 pastores. Nós vamos lá fazer 2 conferências, uma em Tóquio e outra em Nagoya. As nossas 2 igrejas lá promoveram essas 2 conferências. E eles não mandaram o dinheiro da passagem, a gente que comprou. Depois a gente acerta aqui, pastor. Disse amém. Se der, deu. Se não der, também não tem problema. Por quê? Porque nós fomos chamados para tirar a pedra. Cara, eu fui chamado para tirar a pedra e ficar ali. Eu tiro a pedra e fico na expectativa, porque eu sei que Ele vai ressuscitar. Então o meu trabalho é tirar a pedra e desatar. Tirar a pedra e desatar. O trabalho dele é ressuscitar. O meu eu tiro a pedra e alguém vai embora. Não, fica aí que nós vamos ter que desatar. Esse é o trabalho da igreja do Senhor, é tirar a pedra e desatar. Não é ressuscitar. Quem chama pelo nome é Ele. É Ele que diz, venha para fora. Saia desse lugar que você entrou. Vem para fora. Eu vou te ressuscitar. Então deixa a gente tocar de alguma forma você pelo Evangelho de Jesus. Aleluia. Que noite gloriosa, irmãos. Ore com essas pessoas, ore com eles, por favor. Faça a oração da fé com eles.
e os abençoe. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Isso, ore com eles, ore com eles. Que lindo. Que lindo. Amém? Quem vai dar presente para eles? Quem vai dar? Cadê? Levanta a mão ali, pastor Sirlei. Aquele homem ali é o pastor Sirlei. Ele quer dar um presente para vocês. Só vai dar um para vocês levarem para casa. Naquela sala ali, vai dar e você já sai. Amém? Glória a Deus. Enquanto depois que tira a pedra, já era. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar para você ter esse sentimento, que quando Jesus te chamou para ouvir, para ver, para fazer, para esperar, para avançar. Há um tempo e um modo para todas as coisas. Tem um jeito certo de fazer. Não é só fazer. Fazer do jeito errado compromete. Davi queria levar a arca para Jerusalém. Era a coisa certa, mas do jeito errado comprometeu. Uzá morreu. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que está aqui, você que veio ouvir o Evangelho, adorar Jesus. Sai do seu lugar. Me deixa terminar essa reunião orando por todos nós aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui, por favor. Na frente, chegue mais, pode chegar mais, sem problema, pode chegar mais. Glória a Jesus. Sabe, todos podem ouvir a Jesus. Pode ouvir audivelmente, pode ter um testemunho interior, sabe? Pode ter um sentimento, uma condução de Jesus, mas todos. Se você se entregar a Cristo para ouvi-lo, quando você entrar num lugar para orar, fica quietinho. Deixa Deus falar também. Preste atenção nos sinais. Preste atenção nos sinais. Hoje, quando eu cheguei aqui, 2 pessoas me procuraram. Uma irmã, esposa do pastor Marcelo, lá de Joinville, me procurou aqui, ela e o marido, que a gente fez uma oração há um tempo atrás. Estava doente, estava com câncer. E ela foi curada. Ela veio dizer veio com os exames na mão, disse: pastor, que a oração, eu sei que Deus fez alguma coisa. Marcelo está aqui também. Você estava aqui, acho que ainda estão, não sei. Ah, está lá. Não foi assim, Marcelo? Numa mesa de almoço,
contando pra gente, minha esposa está com câncer. Eu disse, vamos orar por ela? Vamos. Uma mesa, ela nem estava ali. E eu dei um livro para ele levar para ela, chamado Jeová Rafa, um livro que eu escrevi, O Senhor que te sara. Eu disse, diga para ela ler esse livro. Porque quando você ouve, a fé vem pelo... Então, quando você ouve, você é transformado. Mas quando você fala, você transforma tudo ao seu redor. Se você vai para um lugar ruim e começa a dizer, esse lugar é uma bênção, Deus vai mudar essa casa. Cara, vai mudar. Jesus levou um profeta no meio do vale de ossos secos. Não foi para dizer que os ossos estão secos, foi para dizer, vivam. Ossos secos, vivam. Um profeta olhou para a panela que tinha morte na panela. Não foi para dizer tem morte na panela, foi para dizer, eu tenho a farinha para tirar essa morte da panela. Deus não levanta profetas para mostrar problemas. Deus levanta profeta para mostrar caminho, mostrar solução. Ok? Quando Deus te leva para um lugar ruim, é porque certamente aquele lugar precisa de profetas. E tem lugares que não precisam de cestas básicas, precisam de profetas. Tem lugares que precisam de transformação, de alguém que fale, que declare. Fala para o seu filho, chama seu filho de vagabundo todo dia para você ver o que ele vai se tornar. Ele vai se tornar um vagabundo. Chama sua filha de malandra, essa malandra não me ajuda, para ver o que é que ela vai se tornar. Palavras constroem. Deus construiu tudo por palavras. Haja e ouve. Deus disse, haja luz e houve luz no primeiro dia. Mas o sol ele só fez no quarto. E já havia luz no primeiro. Aí eu te pergunto, o que é que ilumina o dia? O sol ou a palavra? Se ele disse haja luz e houve luz no primeiro dia, diz na Bíblia, no primeiro dia. E o sol ele só fez no quarto. E já havia luz no primeiro. Então quem ilumina? É o sol ou é a palavra? Quem pode trazer luz ao ambiente? É a palavra. E o que é que o Senhor diz sobre você? Vós sois o que do mundo? Vós sois a luz do mundo. E não se coloca uma lâmpada debaixo de uma vasilha, mas se coloca no alto, para que ilumine todos os que estão na casa. Sabe o que ele está dizendo para você? Está dizendo assim, quando eu te levar para o lugar de trevas, não fica reclamando, esse lugar aqui é um nojo. Não, você está ali para mudar aquele ambiente. Deus disse que ia levar Abraão para uma terra que mana leite e mana mel. Quando Abraão chega na terra, tem o que na terra? Fome. Abraão diz, peraí, Deus falou que ia ter leite e mel, tem fome? Então não foi Deus que me trouxe para cá, tem fome? Mas o leite e mel não estava na terra, estava na boca de Abraão. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Tem que ler com atenção, com o espírito. Você não lê a Bíblia com a alma. Na Bíblia está em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 11, diz assim, noiva minha, pomba minha, debaixo da tua língua tem leite e mel. Sabe onde é que está o leite e o mel? Está na boca da igreja. Se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 membros justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Você está me entendendo? Então quando Deus vai mandar você para um lugar, é porque lá precisa de alguém que declare. Alguém que veja trevas, mas diga, venha a luz. Alguém que vê miséria e diga, haja prosperidade. Alguém que vê doença e diga, haja cura. Tem gente que me diz, pastor, eu tenho o dom da cura. E eu digo, você já foi no hospital orar por alguém? Não. Se você tem o dom da cura, eu sei onde você tem que ir, onde tem doente, ué. É ou não é? Eu nunca fui num país, olha que eu já fui em mais de 50, que Deus não estivesse lá. Porque eu nunca fui atrás de Deus. Eu levei Ele comigo. Eu nunca fui atrás de Deus. Avivamento não está em lugares, está em alguém. Você carrega isso, cara. Isso está dentro de você, minha irmã. Você pode mudar. Você pode mudar seu lar, sua família. Como? Com palavras. Você está vendo uma coisa, você é tentado a falar daquilo, mas diga outra, profetiza outra. Profetiza não o que você está vendo, mas o que você gostaria de ver. Quero orar por você.
Mas já cheira mal. Pode estar podre. Eu vou falar o que Deus me mandou falar. Mas não tem nenhuma possibilidade, pastor. Tem sim. Tem que falar. Feche seus olhos. Eu quero pedir que o Espírito de Deus enche a sua boca de alegria, enche a sua boca de palavras vivas, de palavras de ressurreição. Que todo lugar de morte que Deus te levar, que de lá flua vida, flua prosperidade, flua cura, flua milagre, flua tudo que o Senhor quer fazer naquele ambiente. Eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a sua casa, que você vai viver do fruto da sua boca, porque assim diz as Escrituras: do fruto da sua boca farta-se o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Do fruto da boca do homem farta-se o seu ventre. Que assim seja sobre a sua vida, que assim seja sobre a tua casa, que assim seja sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre os seus relacionamentos. Que haja vida de Deus nesse lugar. Que venha a vida de Deus nesse lugar. Oh, meu Deus. Que haja vida de Deus nesse lugar. Que haja vida de Deus. Amém. Bata a palma para Jesus, se alegra.